Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio do nosso quadro de review literária. E hoje eu vou-vos falar sobre um livro que eu li e que pode ser assim um bocadinho difícil de ser falado. Vai ser um livro que fala sobre as biografias de vários serial killers. Por isso espero que vocês gostem e vamos passar ao vídeo. Como vocês já sabem, vou começar por falar sobre a autora do livro, que é Virginia Lopez. E o livro que eu vou falar desta autora é Os Killers, que é as vidas e as mortes de 11 serial assassinos em séries. Aqui temos 4 deles, que é falado no livro, e aqui atrás temos a possibilidade de ver mais 3 fotografias de outros 3 assassinos. E algo que eu gostei, aqui um andando, e algo que eu gostei foi mesmo a capa. Por isso vou falar agora sobre a Virginia Lopez. Esta autora nasceu em 1979 em Espanha e estudou jornalismo na Universidade em Madrid. Mas foi em 2000 que, através do Erasmus, veio para Portugal, mais propriamente para Lisboa. Quando terminou os seus estudos, participou num programa de televisão chamado Os Combatentes do Ultramar, que foi exibido para o canal História. Durante uma década, a autora trabalhou por vários meios de comunicação espanhóis, como por exemplo o El Mundo ou Cadena Ser. Acabou também por partilhar vários meios de comunicação aqui em Portugal, como por exemplo o Diário de Notícias e as Notícias Magazine. Durante 7 anos também foi comentadora na Antena 1, durante o programa O Esplendor de Portugal. Até ao momento publicou diversos livros, e principalmente 2 livros foram através de nome próprio. Livros como De Espanha, Nem Bom Vento, Nem Bom Casamento, publicado em 2012, e Impunidade, publicado em 2013. Escreveu um livro de memórias sobre a Dolores, a Maria das Dores. Também por acaso ficou muito conhecida em Portugal, principalmente por ser uma socialite que matou o marido, que é Eu, Maria das Dores, me confesso, que foi publicado em 2019. É casada com um português e mãe de 2 filhos, é empresária e acaba por publicar uma coleção de livros de contos infantis, escritos juntamente com outra autora, que é uma psicóloga, Inês Balinha de Carlos. A seguir vou começar a falar sobre a sinopse de Killers, sobre a vida e a morte desses 11 serial killers. Neste livro, aqui na sua sinopse, diz que é para a gente esquecer todos os filmes de terror que a gente conhece e que a gente já viu. Porque quando falamos neste termo de serial killers ou assassinos em séries, se for traduzido, digamos que a realidade supera sempre a ficção. E aqui diz que a história da humanidade acaba por estar muito marcado pelos episódios macabros, mas também com vários protagonistas que a gente ficou marcado de uma forma não muito tétricos, muito deles responsáveis por principalmente vários episódios que ficaram marcados na história de um determinado país, mesmo que sejam episódios muito negativos. Vamos falar aqui são falados serial killers dos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, em Espanha e até mesmo no Portugal. Há seres vivos que tiraram a vida de forma cruel e impiedosa a centenas de vítimas. Gente inocente que morreu às mãos de pessoas incapazes de sentir qualquer tipo de empatia, culpa ou remorsos. Quem foram estes vorazes assassinos em série? Quais foram os seus métodos? Quais motivações, sejam sexuais, vingativas ou de qualquer outra ordem, estes assassinos tinham? E como foi a sua infância? E a forma como é que esses comportamentos que tiveram influenciaram quando eram adultos? Que perfis psicológicos estavam a ser tratados em relação aos especialistas, ou seja, quais os perfis que estes especialistas tinham acerca de cada um deles? De que forma é que eles se viam a si próprios? E de que modo é que a justiça e a sociedade lidaram com estas pessoas? Como é evidente maestria narrativa, esta autora, que é a Virginia Lopez, que é uma jornalista espanhola que vários anos radicada em Portugal,
conta a história de 11 terríveis assassinos em série, em que um vestia-se de palhaço para atacar, outro usava o charme para seduzir os alvos, tornava-se canibais ou portadores que violavam as vítimas diversas vezes, mesmo e algumas delas eram mesmo vítimas já mortas, para além de um português insuspeito que gostava de matar, então o justiceiro brasileiro que matou mais de 100 pessoas e atualmente é um youtuber e vive em liberdade. Esta é a sinopse deste livro de Killers. Agora vou falar sobre a minha opinião acerca deste livro de Killers, da Virginia Woolf. Digamos que este é um livro, por acaso, que eu já estava à espera mais ou menos daquilo que era, e por acaso este é um livro que prometia mesmo muito aquilo que dizia, e é por isso que também foi um dos livros que eu gostei mesmo muito, porque era algo que eu já esperava, que é uma espécie de biografia de 11 serial de assassinos em série. Muitos destes casos que esta autora traz neste livro, por acaso eram casos que eu conhecia, porque eu já vi vários vídeos no YouTube que falam sobre estes serial killers, sejam muito famosos ou até mesmo não, por acaso há aqui um que é português, que por acaso eu nem sequer conhecia e gostei muito. E algo que também gostei mesmo muito neste livro foi a forma como é que a autora conseguiu desconstruir cada um dos casos, ou seja, a forma como é que a autora contou cada um dos casos à sua maneira, de forma que fosse assim um bocadinho mais suave e não fosse assim tão marcante para o leitor. Eu acho que isso foi importante para quem quer ler este tipo de género. No início do livro temos a possibilidade de ver o porquê desta autora ter escrito este livro e vermos toda a história de como este livro surgiu. E também algo que eu gostei mesmo muito também foi a forma como é que a autora, para representar cada caso e cada assassino em série que aqui nos apresenta, ela coloca uma ficha técnica sobre cada um deles, ou seja, o seu nome, o país que ele atuou, a sua data de nascimento, a alcunha que ficou conhecido. E acho que isso foi, digamos, algo mesmo que eu gostei mesmo muito neste livro. Como podem ver aqui, ela também colocava uma imagem do assassino, e algo que eu gostei mesmo muito é também ela aqui na ficha dos assassinos, ela também coloca o número de vítimas que ele atacou e mais ou menos o período em que ele os cometeu, a condenação que ele teve após o julgamento e como é que ele morreu. E depois nas outras páginas ela a contar cada uma dessas informações, ou seja, mostrar como é que foi a infância, como é que foi a sua juventude e como é que foi o julgamento e os crimes que ele cometeu. E algo que eu gostei também muito foi a forma como é que esta autora teve a possibilidade de escrever mesmo tudo, desde o nascimento até à morte, passando pelos crimes, o julgamento, ou seja, contou tudo de uma forma mesmo muito fácil. E houve aqui períodos houve períodos que ela começava a contar uma coisa, depois começava a voltar assim um bocadinho atrás, e eu gostei mesmo muito. E é mesmo uma coisa que facilitou um bocadinho, porque deu a entender mais ou menos como é que era o comportamento de cada um deles. Ou seja, é fácil de identificar cada momento, é fácil de identificar a sua vida, ou seja, conseguir criarmos uma boa linha cronológica, e acho que isso também foi muito bom neste livro. Esta autora, por acaso, foi uma forma que conseguiu falar essas coisas sem ser mesmo muito difícil. Foi por acaso uma leitura muito rápida. Bem, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco. Já sabem que aí em baixo tem os links para os meus livros e para as minhas redes sociais. Já sabem, se querem mais vídeos desses, devem subscrever ao canal, deixarem o vosso like e é claro que ativar as notificações para verem todos os vídeos. Obrigada por assistirem, até à próxima.